Ou acessasse, né? Hoje nós estamos aí o verbo acessar a Bíblia, né? Neemias capítulo 4, meus irmãos. Façamos então a leitura da palavra do Senhor. Estarei lendo na versão revista e atualizada, Almeida Revista e Atualizada. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó e as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira e na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: e de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e com as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam que tocavam a trombeta, estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse tempo disse eu ao povo: cada um
com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Amém? Amados, o livro de Neemias, ele é um livro fantástico. Para as pessoas que trabalham com gestão de pessoas, administração, essa é uma leitura obrigatória. Você, aqui no livro de Neemias, consegue extrair princípios importantes para empreender, para gerir pessoas, como eu já falei, e também na administração. Só que no livro de Neemias, nós também temos lições importantíssimas para aplicação em nossos dias, para aplicarmos a nossa vida. Porque nesse mesmo livro nós podemos ver palavras-chave aqui como oração, sacrifício e tenacidade. Neemias, o personagem principal, desistiu de uma posição de responsabilidade, ou seja, uma posição que dava ali um status, uma posição bem paga, que ele era copeiro do rei da Pérsia, ali aproximadamente em 445 anos antes de Cristo. Então, Neemias, como copeiro do rei, ele estava diretamente na presença do rei todos os dias. O rei só poderia tomar ali a sua taça de vinho depois que Neemias aprovasse. O rei iria fazer a sua refeição, primeiro provava Neemias, para ver se não tinha veneno, para ver se a comida estava boa. Somente depois que Neemias fazia todo esse ritual de provar, de experimentar a comida, de verificar a qualidade, é que o rei se alimentava, era que o rei fazia uso daquela sua porção diária. Então, esse homem estava nessa posição. Agora, pense você comigo. Se você vai levado para um cativeiro e ascende a uma posição dessa, você fala, ó, aqui pode estar ruim para outras pessoas, para mim não. Aqui para mim está legal. Eu trabalho direto com o rei. Nem o comandante do exército do rei está ali toda hora, pode entrar na presença do rei sem ser chamado, e eu estou aqui na presença dele. O vinho que ele bebe, eu bebo, a comida que ele come, eu como. Então eu não estou no sereno, não estou na roça, como diz por aí. A minha posição aqui é tranquila. Só que, como eu falei aqui no início, palavras oração, né? Sacrifício, tenacidade fazem parte desse livro. E no capítulo 1 desse livro, para nós termos um contexto aqui, nós temos aqui, Neemias toma conhecimento da situação de caos em que se encontrava a cidade de Jerusalém. Ele ficou simplesmente ali, nossa, que triste, hein, pastor? Está ruim lá, né? Está tudo quebrado, o que eu posso fazer? Né? Eu sou aqui funcionário do rei, sou um alto funcionário, não tenho como fazer nada, não. Neemias, lá no capítulo 1, ele sentou, chorou e foi orar a Deus. E diante dessa oração, do capítulo 1 ao capítulo 2, por causa desse estilo de vida de oração de Neemias, Deus lhe deu estratégia. Então, quando ali no capítulo 2, quando Neemias recebe o favor do rei e a ordem do rei para voltar a Jerusalém, para reedificar os muros de Jerusalém, ele já chega ali com essa batalha espiritualmente vencida. Mas se vocês observarem no capítulo 2, quando Neemias vai oferecer a taça de vinho para o rei fala, olha, você não está como nos dias anteriores. Você está com seu rosto triste. Ali mesmo o rei poderia mandar matar Neemias. Porque o rei poderia simplesmente suspeitar, está tendo alguma trama contra mim. Alguém pode ter colocado um veneno aí para me tirar a vida. Mas
Por causa daquelas orações, ali no capítulo 1, Deus deu sabedoria para Neemias. E ele falou: ó rei, viva para sempre. Nessa simples frase, ele estava dizendo: ó, não estou tramando nada, não estou fazendo casinha nenhuma, não tenho interesse de ser um agente provocador da sua morte, eu quero que o Senhor continue governando por muito tempo. É do meu interesse. E ali, Neemias, no capítulo 2, o rei fala: o que você precisa? O que você quer? E Neemias já chega com todo o projeto. Ó, preciso de cartas para fulano, ciclano, para os governadores da além do Eufrates. E ele vai falando ali o que ele precisa e o rei lhe concede. Porque lá no capítulo 1 ele usou a oração, que é a maior força ativa na face dessa terra, chama-se oração. Então, no capítulo 2, ele consegue, né, essa comissão da parte do rei, ou seja, ele deixa a sua função de extremo prestígio e bem remunerada para ir reconstruir os muros de uma cidade que estava queimada, de uma cidade que estava em caos. E no capítulo 3, Neemias chega e ele começa a dar uma volta ali na cidade, não declara a ninguém o seu propósito, o seu objetivo, o que é que ele foi fazer ali. Ele fica de boca fechada. Ele estuda o ambiente, ele estuda a situação, a empreitada que ele tem pela frente. E só depois que ele faz todo esse estudo, essa constatação in loco, essa constatação de campo, é que ele fala o que é que ele veio fazer, ou o que é que ele foi fazer ali para nós, né? Ele foi ali para reedificar. Então, meus irmãos, e no capítulo 4, que é o capítulo que nós lemos aqui nessa noite, eu quero compartilhar com os irmãos o seguinte tema: lidando com a oposição dos adversários. Que é exatamente isso que Neemias enfrentou aqui no capítulo 4. Ele teve que enfrentar a oposição dos adversários. Não é porque ele estava ali comissionado pelo rei da Pérsia, que quem estava ali em Jerusalém falou: não, ele está aqui com carta, nós não podemos fazer nada, vai ter que deixar ele reconstruir, não. Quem estava ali em Jerusalém tinha interesse em que a cidade permanecesse o caos que estava. Permanecesse em ruínas. Então, meus amados, eu quero extrair com vocês pelo menos 3 lições que eu vejo aqui nesse capítulo que nós acabamos de ler. Em primeiro lugar, eu quero mencionar aqui, diante do desprezo e do escárnio dos adversários, ore ao Senhor. Versículo 1 ao versículo 4. Ora, os adversários, quando ouviram que Neemias estava ali, e o que é que ele foi fazer, e que o povo estava trabalhando, animado ali no trabalho, não aceitou isso com muita de boa mente. Eles ficaram irados, se indignou e escarneceu dos judeus. Então falou, aquele pessoal foi lá afrontar. Eles falaram assim: Sambalate, então falou na presença de seus irmãos e do exército samario: o que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhe isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó e as pedras que foram queimadas? Então não só desprezaram o trabalho daqueles homens e mulheres, aquelas famílias, mas também desprezaram de Deus, porque foram questionar o sacrifício. Mas o que é que Neemias fez? Falou: não, gente, vamos sentar aqui, vamos fazer um acordo. Não, Neemias levou a situação a Deus. Então, o que é que eu posso falar para você, meu irmão, nessa noite? Você tem os projetos que Deus colocou no seu coração. Você tem as suas aspirações pessoais. Você tem os seus objetivos na sua vida. Mas, se você falar com qualquer pessoa, alguém que não tem interesse que você esteja bem, que você seja um vencedor, que você ascenda na sua vida, vai falar: não, meu amigo, tira isso da sua cabeça, isso não é para você.
Isso é vaidade. Para que você vai estudar? Jesus está voltando. Há 40 anos atrás, eu já era um menino que frequentava a igreja e sempre ouvia essa frase: para que você vai estudar? Jesus está voltando. Para que você está preocupado em prestar um concurso? Em ter uma boa profissão? Jesus está voltando. Então, meus queridos, para tirar você do alvo, daquilo que Deus colocou no seu coração, os nossos inimigos são capazes até de usar o nome de Jesus para tirar você do foco, para falar que não vale a pena, para falar: olha, são mais de 750 candidatos por vaga. Olha, o mercado está assim, o mercado está assado, o país está quebrado, e você quer empreender, você quer dar emprego para as pessoas. Olha, mas a CLT está apertando para o lado do empresário. Olha, com essa reforma tributária, não mexe com isso não, vai arrumar outra coisa para fazer. E Deus colocou no seu coração, quem sabe, abrir uma empresa, empreender, ou prestar um concurso, ou se esmerar ali já no seu trabalho, mas os inimigos estão desprezando e debochando de você, dizendo que são seu amigo. Aqui eles eram declaradamente inimigos, pelo menos isso eles já tinham resolvido, né? Não enganava, não. Nós não queremos o seu bem aqui. Nós não queremos você aqui, pode voltar de onde você veio. Mas cuidado, irmãos, com aqueles que falam que são seus amigos, ou que até mesmo que falam que são seus irmãos. Eu quero saber qual é o seu projeto, que eu quero orar por você. Cuidado, não vai abrindo a sua boca, não. Ore a Deus. Se você já foi desprezado, se você já foi tido como uma pessoa incompetente, incapaz, seja por quem for, leva isso a Deus. Faça igual Neemias fez. Leve a Deus. Se estão desprezando a sua capacidade, se estão desprezando o seu potencial que Deus colocou na sua vida, leve isso a Deus. Faça como Neemias. Só tem um detalhe, irmãos. No caso aqui de Neemias, os adversários destilavam seu ódio em relação aos judeus, como nós já vimos aqui na leitura, através de deboche e menosprezo. Essa tática visava o quê? Desanimar. É como acontece hoje, essa mesma tática é usada hoje, desanimar, trazer desânimo, minar todo o ânimo no coração dos que reedificavam os muros. Porém, Neemias orou ao Senhor. Só que tem um detalhe aqui que eu quero chamar a sua atenção nessa oração que Neemias fez. Versículo 4. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojos numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Essa é uma oração chamada oração imprecatória, onde Neemias estava pedindo juízo de Deus sobre os seus adversários. Para nós hoje, queridos, nós devemos interpretar essa questão da oração à luz do ensino de Jesus Cristo. Não tem outra lente, não tem outra luz que nós podemos utilizar, senão a palavra do Senhor para interpretar como nós devemos orar. Mateus capítulo 5, versículo 44, nos dá a orientação, o referencial de como deve ser as nossas orações em relação aos nossos inimigos. Mateus capítulo 5, versículo, vou ler o 43 aqui para a gente ter uma compreensão melhor. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Era assim. Amar o próximo e odiar o inimigo. Era assim, o próprio Senhor Jesus Cristo está falando. Mas ele tem poder de estabeleceu a nossa nova regra, como nós devemos orar. Ele estabeleceu: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem.
para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons e vir chuvas sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, e que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Então, no nosso caso, irmãos, não é que a gente tem que orar para ficar ali chorando no ombro daquela pessoa que se apresenta como um amigo, né? Que às vezes despreza a nossa capacidade. Não, oremos para que o Senhor o salve. Oremos para que o Senhor transforme a sua vida. Mas não quer dizer que você vai ter que ficar abraçado. Não quer dizer que você vai ter que ficar convivendo com certas companhias. Uma palavra muito comum hoje, tóxico. Fulano é tóxico. Não, se você percebe, quando chega, fica próximo de certas pessoas, que ela parece que suga todas as suas forças, irmão, ore por ela, mas mantenha uma distância de segurança. Neemias fez isso, ele manteve essa distância de segurança. Só que no caso de Neemias, ele orou pedindo juízo. No nosso caso, Cristo estabeleceu que nós devemos orar pelos nossos inimigos e abençoar aqueles que nos perseguem. É difícil? É, porque a vontade que nos dá de pedir juízo de Deus em cima dessas pessoas. Em segundo lugar, aliás, para concluir esse primeiro ponto, a maldição sem causa, ela não prospera. E eu quero explicar para você, eu quero que o nosso irmão coloque aí no telão para a gente, Provérbios 26, 2. Livro de Provérbios, capítulo 26, versículo 2. Olha o que diz aí, irmãos. Eu vou ler ali e vocês leem aqui. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Como que eu posso aplicar esse texto à minha vida hoje? Se eu não quero o bem do meu irmão aqui, se eu olho para ele com inveja, se eu fico assim, de certa forma, assim, desejando o fracasso dele, sabe como ele pode vencer esse meu sentimento nocivo? Abençoando minha vida. Porque aí eu começo a jogar praga. Eu falo, Senhor, abençoa aquele irmão lá. Você não precisa falar muita coisa, peça para que Deus o abençoe. Se for o caso, libere, Senhor, ele está perdoado. Eu sei que ele quer a minha ruína, mas abençoa ele. Eu não quero que a maldição encontre pouso na minha vida. Eu não quero que a maldição encontre argumento, o diabo encontre argumento para permanecer no meu caminho. Então, se a pessoa está te desejando mal, pode ser difícil, irmãos. Não falei que é fácil, não falei que é romântico. Abençoe. Porque aí, esse versículo de Provérbios, capítulo 26, versículo 2, há de se cumprir na sua vida. A maldição sem causa não se cumpre. Se a pessoa joga uma praga em cima de mim, eu jogo outra nela, opa, está aqui, é do jeito que eu gosto. Aí a maldição fica, a maldição prospera. É assim que acontece no mundo espiritual. Então, se desejam o seu mal, passa a abençoar a vida da pessoa. Não, mas eu estou dizendo que você não tem que ficar abraçadinho, não, tá? Mantenha a distância certa. Mas abençoe. Oh, Deus, prepara e leva logo para o céu. Não é bem por aí, não. A vontade dá é orar assim, né? Deus preparar logo e levar o sujeito para o céu, né? Não, o Senhor abençoa ele. Deus sabe o que vai fazer. Ele não precisa da minha instrução. Deus não precisa, não é? Deus ensinar o que ele tem que fazer e como que ele tem que fazer. Só ore, abençoe e vai seguir o seu projeto. Foque naquilo que Deus colocou no seu coração. Em segundo lugar, irmãos, diante do perigo real, peça proteção a Deus e vigie. No caso de Neemias, ele estava enfrentando uma possibilidade real de se ver no meio de confronto, de se ver envolvido, quem sabe, ali numa guerra de milícias, para que o seu projeto, para que o seu propósito ali fosse frustrado.
E o que é que Neemias fez? Neemias ficou só orando? Não. Neemias vigiou. Vamos lá para o versículo 9. E o que é que Neemias fala aqui no versículo 9? Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Há quem diga que é a paz por meio da guerra. Se você quer a paz, esteja preparado para a guerra. Eu acho que é uma frase militar que eu já ouvi assim, se eu não estiver enganado. Quer paz, esteja preparado para a guerra. Nós sabemos, irmãos, lá pela revelação da palavra de Deus em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne e sangue. Lá fala contra quem é a nossa luta. E nós devemos estar preparados. Então, esse princípio já está aqui, irmãos, no livro de Neemias. Ele é enfatizado lá em Efésios. A nossa vida, se você for olhar lá no livro de Timóteo, a vida do crente, ela é como a vida militar. Nenhum soldado que se alista, ele está preocupado em agradar a si mesmo. Ele está preocupado em agradar aquele que o arregimentou. Paulo fala isso lá em Timóteo. Nós fazemos parte desse exército, irmãos. Então, como soldados de Cristo, nós devemos estar de prontidão, preparados. Na época em que eu servi o exército, tinha um jovem lá de uma outra companhia e ele estava de plantão. O plantão, o posto dele era ficar lá na companhia, vigiando os outros enquanto dormiam, para que ninguém entrasse ali e fizesse um mal contra os soldados que estavam ali repousando, esperando, o novo dia para trabalhar. E esse plantão, ele simplesmente, vou usar a palavra que era usada lá e é usada até hoje, torou na hora. O que ele fez? Foi dormir. Deixou seus companheiros à mercê da sorte. Então, qualquer um que quisesse entrar ali para fazer o mal contra alguém, poderia entrar, porque o plantão estava dormindo. E no outro dia, o comandante do batalhão reuniu todo o batalhão, aproximadamente 800 pessoas. Chamou o camarada lá em cima e falou assim, você é o tipo de militar, é o tipo de soldado que não deve existir em OM nenhuma. Já tem 30 anos que eu ouvi isso, irmãos. Já pensou na frente de 800 pessoas falar assim, você é o tipo de cara que não deve haver em lugar nenhum. Que humilhação, mas está cansado, foi tirar um sono. Não, irmãos, temos que estar de prontidão. Repito, não falei que seria fácil. Não falei que seria um morango. A nossa vida é assim, nós temos que estar de prontidão, de dia e de noite. Como crentes em Jesus, sabemos que estamos sujeitos a perigos, infortúnios, mas podemos e devemos pedir proteção a Deus. Porém, isso requer uma atitude de vigilância proativa. Não podemos dar lugar à imprudência. O medo faz com que o povo se arrefecesse no ânimo, ou melhor dizendo, o medo fez com que o povo se arrefecesse no ânimo para reconstruir. Os adversários, Sanbalate e Tobias, fizeram com que as suas palavras chegassem ao conhecimento do povo para os desanimar. Fofoca. Sanbalate e Tobias usaram do expediente da fofoca para desanimar o povo, para fazer com que o povo, ao invés de ter aquela proatividade, aquela vigilância, eu vou para minha casa, eu ganho mais, eu vou ficar quietinho no meu canto lá, não vou me envolver nessa reconstrução de muro. Nem pedreiro eu não sou. Se vocês observarem, tinha lá sacerdotes, ourives, perfumistas, tinha gente de todas as profissões ali para trabalhar na reconstrução daqueles muros. Então era um grupo heterogêneo, não era grupo de pedreiros profissionais. Eu não sou pedreiro, eu não preciso passar por isso. Não. Tobias e Sanbalate usaram da fofoca
para poder desanimar o povo e, de certa medida, conseguiu aqui, pelo menos temporariamente. Pelo menos temporariamente, essa fofoca conseguiu fazer com que eles desanimassem. Veja no versículo 12, essa fofoca que eu estou falando aí. Ó. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, 10 vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. 10 vezes. Ó, aquela água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Aquela mesma conversa. Irmãos, foque naquilo que Deus colocou no seu coração. Pode ser pequeno para todo mundo, mas se for pequeno, mas for o que Deus colocou no seu coração, faça. Você não deve satisfação a ninguém. Você deve satisfação a Deus. Em terceiro e último lugar, irmãos, Neemias exortou o povo a lembrar-se do Senhor. Versículo 14. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor grande e temível. Pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher, vossa casa. Neemias teve que dar um sacode naquele povo. Olha, lembre-se do Senhor. Ora, se eles fossem olhar na própria história deles, olha, Moisés atravessou lá o Mar Vermelho, o que aconteceu com o exército de Faraó? O que aconteceu lá com as 10 pragas no Egito? O que é que Deus fez? Bastava eles olharem para a história deles, eles poderiam falar assim, não, mas a nossa confiança está no Senhor. Deus não nos fez chegar até aqui para morrer aqui na praia, não. Aí eu pergunto para o meu irmão, para a minha irmã, com toda reverência, com todo temor, eu sei que cada um de vocês tem um testemunho para dar daquilo que Deus fez na vida de vocês. Pode ser pequeno para mim, pode ser grande para outro irmão, não interessa, que você tem. Então, ao invés de dar lugar ao desânimo, por que você não dá uma revisitada nessa história tão linda que Deus te deu, nessa experiência tão abençoada que Deus te deu, quem sabe lá no passado, fala assim, olha, eu não vou desanimar não, Deus já fez isso na minha vida. Olha, eu não tinha isso, né? Falando de coisas materiais, olha, eu não tinha isso, hoje eu tenho. Olha, eu estava numa situação de vergonha e hoje Deus me honrou. Eu sei que cada um de vocês tem do que lembrar. Eu sei que tem. Só isso já facilita para mim aqui. Eu não preciso ficar me alongando. Porque eu sei que vocês têm uma experiência, algo que Deus já fez na sua vida. E que esse algo remete a você e fala assim, olha, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Traga essas experiências, essas vitórias na sua cabeça, na sua mente, porque elas são suas. Você não está se apoiando na história do irmão fulano de tal. Você estará se apoiando naquilo que Deus fez na sua vida, no seu particular. E isso te traz esperança. Jeremias já falava isso, trazer à memória o que me pode dar esperança. Um milagre tremendo, irmãos, que Deus fez, e os inimigos aqui do povo judeu, eles ficaram envergonhados porque o plano deles foram descobertos. Então, olha aqui no versículo 16, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, versículo 15. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já os sabíamos e que Deus, olha, nós já sabíamos, mas quem é que frustrou o plano deles? Deus. Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Lá no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 12, fala do profeta Eliseu. Tinha um rei lá que queria atacar o povo de Israel.
E esse rei se juntava lá com o comando das suas tropas, com seus oficiais, com seus generais, e falava assim, ó, tal dia, tal hora, em tal lugar nós vamos atacar o povo. E nesse mesmo tal dia, tal hora, tal lugar, Deus revelava ao profeta Eliseu, de modo que o profeta Eliseu falava com o rei de Israel passava longe dali, e o ataque do inimigo era frustrado, o plano dele era frustrado. Esse mesmo Deus continua cuidando da igreja hoje. Esse mesmíssimo Deus aqui que revelava ao profeta Eliseu, se dá o trabalho de cuidar da sua vida, de cuidar de você. Então, ele há de mostrar para você, meu querido irmão, o caminho por onde você deve passar. Ele não irá deixar você, como nós falamos, no mato sem cachorro, não. Ele não deixará você vencido, não deixará você permanecer, quem sabe, numa situação difícil. Deus há de manifestar a sua misericórdia. Então Deus revela, dá instrução e direção aos seus servos. Irmãos, para concluir, eu gostaria de aplicar essa palavra nos seguintes termos. Estão desprezando você? Estão debochando, quem sabe, da sua fé? Você está passando infortúnio, chega alguém e já falou assim, mas você não é crente? Por que você está passando por isso? Ué, cadê seu Deus? Alguns ainda falam assim, ó, Deus é dinheiro no bolso. Eu tenho muito, você não tem nada, você não é crente? Você não é crente? Então por que você está passando aperto aí? Por que você está vindo aqui pedir dinheiro emprestado? Você já ouviu isso? Alguém já bateu na sua frente e falou assim, ó, Deus é dinheiro no bolso para você? Mas você não é crente? Você é crente sim. Então traga sua memória, irmãos, aquilo que te dá esperança. Sanbalate não está a fim de dar esperança para você, não. Você não vai ouvir da boca de Sanbalate o seguinte, ó, vai firme, ora, continua orando, jejuando, vai ler Bíblia, vai santificar, que as coisas vão melhorar para você. Você nunca vai ouvir Satanás falar assim, olha, santifica, porque se você santificar, eu não posso fazer nada na sua vida. Olha, se você for orar, não vai ter como eu entrar na sua vida. Você não vai ouvir o diabo falar isso, você vai ouvir o diabo falar assim, ó, eu sei quem que é você, cara. Eu sei o que você fez semana passada. Ele nunca vai falar para você, mas eu sei também que Deus te perdoou. Não, ele não vai falar isso. Ele não tem interesse em falar para você que Deus te perdoou, ele só tem interesse de te acusar. Ele só tem interesse de fazer com que você retroceda na sua caminhada. Então, como Neemias, não dê ouvidos a esse povo, mantenha seu foco, ore a Deus e siga na sua caminhada. Siga naquele projeto que o Senhor colocou no seu coração. Amém, meus irmãos? Nós podemos fazer assim, é fácil? Não, não é fácil. Mas mantenha o seu foco no Senhor. Amém? Eu quero chamar aqui o pastor Felipe. Eu agradeço os irmãos por essa oportunidade